da cadeia, do calabouço do rei. Ele não ficou na primeira cela, não. A Bíblia diz que ele ficou na última, lá no fundo. A fase do calabouço é aquela que, fundo do poço, é aquela que o camarada acha que Deus não liga mais para ele, que ninguém liga mais para ele, que a igreja não liga mais para ele, e o pastor não liga mais para ele, e os obreiros não ligam mais para ele, que Deus virou as costas, ninguém mais cuida dele. A fase do calabouço é a fase que ele está lá. É a fase que talvez o cara se afunda nas dívidas do trabalho, na empresa. É a fase da depressão profunda. É a fase que a pessoa entra na igreja sem mais esperança, expectativa. Nada para ele é alegre, nem palavras, nem culto maravilhoso, nem louvor maravilhoso. Nada alegra o coração dele. Ele está lá. E o pior de tudo é porque ele está lá cheio de promessas. José estava lá e cheio de promessas. Imagina como estava a cabeça daquele jovem. Quanto mais Deus tinha promessas para ele, você vai ser maior do que o seu povo, sobre os seus irmãos, seu pai, mais José andava para trás. Quanto mais Deus dava-lhe sonhos, mais ele andava para trás. Eu imagino o coração daquele jovem. Talvez você nesta noite que entrou neste templo, você está semelhante a José. Talvez você está em alguma dessas fases da vida que José passou. Talvez você entrou aqui na fase da cisterna. Você está decepcionado com alguém. Você está frustrado com alguém. Você está angustiado com alguém. O seu coração não libera o perdão para o seu irmão que às vezes falou alguma coisa contra a sua vida. Talvez você idealizou alguma coisa que lá na sua casa alguém chegou e atrapalhou e destruiu os seus sonhos. Você está na fase da cisterna. O único amigo seu é o Senhor. O único refúgio é quando você olha para o céu. Ou você está na fase da casa de Potifar. Você está na fase da perseguição. Estão levantando contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério. Estão te perseguindo lá fora, estão te caluniando, estão dizendo coisas ao seu respeito que você não é. Estão tentando abater a sua alegria, estão tentando tirar a sua paz, a tua fé, com palavras e acusações de que você não fez. Ou você até mesmo está na fase do calabouço nesta noite, e cheio de promessas. Talvez você foi um daqueles que chegou aqui há muito tempo e promessas sobrevieram sobre a sua vida. Promessas vieram sobre você, você tomou posse. Mas a situação da sua vida hoje não tem nada a ver com as promessas que alguém lhe disse de Deus. Pastor, prometeram que eu ia ser uma bênção. Pastor, prometeram que eu ia ser um pastor, que eu ia ser levita. Mas eu estou aqui, pastor, só misericórdia por um fim. Não tem mais forças para orar, para jejuar, e já estou olhando lá para fora. Pastor, eu tenho promessas muitas na minha vida, mas eu estou vindo para a igreja arrastado, porque eu já não tenho mais forças para caminhar. Está no calabouço. Falar de Deus para você nem mais alegra o coração. Talvez há pessoas aqui, irmãos, em alguma dessas fases. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se nós analisarmos as fases na vida de José isoladamente, se você for olhar cada fase da vida de José, uma a uma, sem interligá-las, você pode até revoltar. Se você olhar para a sua vida na situação que você está, apenas, você vai até se frustrar. Mas eu vou te contar uma coisa de Deus nessa noite. Tudo que José passou na sua vida para estar na fase que nós lemos,
foi preciso, foi necessário. Diga para o teu irmão: todas as fases na vida de José foram necessárias. Pastor, não entendi. José foi jogado na cisterna e lá ele aprendeu que a única dependência que ele tinha era do Senhor. Na cisterna ele olhava somente para o céu. Na cisterna ele conversava apenas com Deus. Na cisterna ele descobriu que o único amigo e verdadeiro da vida dele era o Senhor Jesus. Ou seja, ele aprendeu a depender somente de Deus. Na casa de Potifar, ele aprendeu, irmãos, a governar. Ele aprendeu a administrar os recursos de Potifar. Ele aprendeu a lidar com os escravos. Ele aprendeu a lidar com os mantimentos. Ele aprendeu a administração. Ele aprendeu a administração financeira. Ele aprendeu a administração de recursos materiais. Para quê, pastor? Para que quando ele se tornasse governador do Egito, isso fosse fácil para ele. Talvez o que você está vivendo nesta noite, talvez a fase que você está nesta noite, ei, não é porque Deus se esqueceu de você, não é porque você está largado pela igreja por Deus, é porque Deus está te amadurecendo, te preparando para que a promessa se cumpra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, para que Deus te faça tomar posse. Mas tem um segredo, pastor. José, em nenhuma dessas fases ele murmurou. Nenhuma dessas fases ele quis sair da igreja. Nenhuma dessas fases ele blasfemou contra Deus. Nenhuma das fases que ele viveu ele acusou os obreiros ou o pastor, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que em tudo José foi excelente, Ritinha. A Bíblia diz que lá na casa de Potifar ele chegou como escravo e virou o quê, irmãos? Virou o chefe dos escravos. Ele foi jogado na cadeia e lá dentro ele virou o quê, irmãos? Ele virou o chefe dos presos, virou carcereiro, tinha a chave da cadeia nas mãos. O que Deus está nos falando nesta noite? Não importa se a promessa de Deus na sua vida é para que você seja um engenheiro civil. Se você é pedreiro, irmãos, faça, mas faça com alegria e seja o melhor pedreiro. Porque Deus vai te colocar aonde Ele sonhou e prometeu na sua vida. Se você ainda não está na promessa, na fase da promessa, faça com zelo, seja fiel, permaneça. Fique firme na presença do Senhor. Adore a Deus mesmo angustiado. Adore a Deus mesmo machucado. Mas não deixe de adorar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu acredito na Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu na tua vida, meu irmão, Ele vai cumprir. A promessa vai chegar. Deus vai te honrar nessa terra dos viventes. E você vai cantar a sua vitória. Só os que creem aplaudam ao Senhor nessa noite. Aplauda mais forte. Nós temos um inimigo sorrateiro, mentiroso, que ele vai fazer de tudo para que você saia do caminho da promessa. Bênção é bom, bênção é necessário, bênção nos alegra, mas o que importa mesmo é a promessa que Deus tem na sua vida. Se Deus tem uma promessa na sua casa, não desanime. Pastor, mas o meu filho está indo cada vez mais para as drogas. Não desanime. Não foi o pastor Márcio que prometeu, não foram os obreiros que prometeram, foi Deus que prometeu. Se Deus tem uma promessa na sua vida sentimental, não fique ansiosa, não saia catando qualquer coisa, espera. Pastor, mas todo dia eu vejo as irmãs saindo com varão, eu fico com vontade. Calma. Não vai na sua fé não, irmãos. Segura. Deus vai te mostrar no momento
que a promessa chegar. Ô irmã, aprenda uma coisa: as coisas de Deus traz paz. Pastor, eu estou com um namorado ali, que eu sou como diz um pastor ali, a personal mama dele. Todo dia eu tenho que chegar para o cara: vamos, meu filho, para a igreja, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar. A mulher tem que fazer para o cara arrastar, porque senão o cara não faz nada. Fica lá, ó. Sai fora, irmã. Como diz o irmão ali, pode ser pobre, pode ser feio, mas tem que ser líder, tem que ser espiritual, tem que ser um homem que você olha e veja que ele é referência na vida das demais pessoas. Espera a promessa se cumprir na sua vida. Tem até uma música que fala que toda promessa passa pelo teste do tempo, não é isso? Pela prova do tempo, e é verdade. Deus, Ele está te amadurecendo. Ele amadureceu a José, Ele preparou a José. Tudo que José passou na vida dele teve um motivo. Deus não permitiu que ele fosse para lá 13 anos, irmãos. 13 anos durou toda a luta de José, até que ele fosse para a fase da honra, para a fase do anel, para a fase da exaltação. Ei, quando chegar a promessa na sua vida, pode ficar tranquilo, todos vão saber o que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a tua vida nesta noite. Eu profetizo a promessa sobre o teu ministério. Eu profetizo a promessa sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo uma promessa sobre a tua vida financeira. Eu profetizo uma promessa sobre a tua vida sentimental. Deus, Ele tem para cada um de nós uma promessa. Ei, você que acha que chegou no limite, não chegou. Deus tem mais para você. O que Deus tem para você, você nem imagina, você nem pensou, nem subiu no teu coração. É o que Deus ainda vai fazer na sua vida, no seu ministério, na sua casa. A nossa fé é o limite que nos faz avançar, que nos faz ir adiante. Todos nós estamos aqui movidos de algo. Servir a Deus, o principal motor de estarmos aqui tem que ser o amor, tem que ser o prazer. Tem gente que vem para a igreja para vender consórcio, arrumar namorada, ganhar uma casa. Vem pelos motivos errados. Você tem que vir aqui, irmãos, por amor a Deus, por alegria de estar na casa do Senhor. Onde estiver a tua presença, ali eu quero estar. A Bíblia diz que Obed-edom, onde levar a arca, ele foi também, largou a fazenda, largou tudo, foi para lá atrás da arca do Senhor, que ficou na casa dele. E ele arrumou um emprego de vigia só para ficar perto da arca. Vigia do templo onde a arca era guardada. A arca simbolizava a presença de Deus, tinha a presença de Deus. Não contentou, ele fez inscrição para o ministério de louvor do grupo de Asaf, que ministrava diante do templo, que estava perto da arca. E ele virou um levita, porque ele queria estar mais da porta, ele queria estar aqui no altar. E de levita depois ele se candidatou e virou tesoureiro do templo de Davi, só para estar perto da presença de Deus. O que te motiva, o seu motor nesta noite, deve ser o amor por Jesus. Pastor, eu vou na igreja hoje. Não precisa ter nada lá, não precisa ter. Vou prestar o meu culto. Eu sozinho vou fazer o maior barulho que aquela igreja nunca viu. Eu sozinho vou cantar, vou bater palma, vou glorificar, vou exaltar. Porque eu estou fazendo isso é para o meu Jesus que está lá. Ei, querido, não espera as coisas acontecer para você glorificar e cultuar a Deus. Culto é individual. Você não precisa do irmão, você não precisa
Quarta-feira eu estava fazendo um culto da sede lá em Montes Claros. E eu falei assim: para tudo, quero ver só a igreja orar. Porque é muito fácil pegar carona na oração do pastor no microfone. Deus está querendo ouvir a tua voz. Deus está querendo ouvir o som do seu glória a Deus, da sua aleluia. Deus está querendo ouvir o seu clamor.